Então nessa onda onde todo mundo tem opinião, todo mundo fala o que quer, né? E onde tu especificamente acaba seguindo a opinião do teu youtuber preferido, hoje a gente vai falar do assunto um pouco polêmico. Mas afinal, por que o comunismo não é crime? E daí, tu bota aqui um monte de comunismo, os foice martelo, e bota alguém tocando aqui uma guitarra destruindo o comunismo. Tá, só que eu tô com um problema. O quê? Se eu for colocar, por exemplo, uma imagem do Hitler, eu coloco do lado esquerdo ou do lado direito? Reflitam. E aí, gurizada, beleza? Tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos sempre levanta, sempre quando acontece assim alguma atrocidade assim de algum lado extremo, é levantado sempre, por que tal coisa é crime? E a bola da vez que foi levantada é porque o comunismo não é crime, já que o nazismo é crime. Afinal, o comunismo matou milhares de milhões de pessoas. Eu tô falando de arreganho aqui porque, esse negócio tu vai ver lá no Mortes pelo Comunismo. Daí tem uns que falam que é 1 milhão, tem uns que falam que são 279 bilhões de bilhões, né? Mas daí não interessa muito pra análise aqui, se foi uma pessoa que foi morta, é o que interessa pra análise, né? Matou por alguma ideologia, então é isso que interessa pra análise. E eu vi um vídeo do Zinobre muito bom por sinal, mas ele acaba confundindo um pouco a ideia de comunismo e socialismo quando ele vai tentar definir por que comunismo não é ilegal. Então de uma forma bem simples, inclusive isso podia ser um vídeo que nunca vai sair, que nem todos os vídeos que eu faço, né? A diferença de socialismo e comunismo seria muito mais assim, o comunismo é utopia, é algo que nunca vai alcançado, o socialismo seria os trabalhadores assumem o Estado através da ditadura do proletariado e acabam enriquecendo a nação, e depois a nação ficar produzindo muito, ficaria muito rico e daí automaticamente passaria para a fase do comunismo. Daí no comunismo não teria fronteira, não teria países, não teria nem Estado. Por isso que a diferença entre os dois é clássica, assim, né? Um vai ter Estado, o outro não vai ter Estado. E daí todo mundo ia viver feliz para sempre com muita bonança. É o que tá escrito lá, né? Daí é aquilo lá, né? As pessoas escrevem o que elas querem. Tá escrito lá onde? Nos livros. Que livros? Do Marcos. Carlos Marcos. Então, resumo é isso. Então, para ser mais correto, a pergunta deveria ser: por que não se criminaliza o socialismo como prática, né? Esse socialismo autoritário da União Soviética e tal. E ele tem lá o Holodomor, que seria aquele genocídio que fizeram com o povo ucraniano, apesar de alguns autores ali divergirem a causa das mortes de uma boa parcela do povo ucraniano, morreu milhares de milhões de pessoas. Também tem aquilo, né? A União Soviética ali matou vários anarquistas aí e tal, porque eles eram contra-revolucionários. Então, tipo, a União Soviética ela foi muito autoritária nesse aspecto. E daí existe uma coisa chamada genocídio. Então, de acordo com vou ter que fazer uma cola agora. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, que foi concluída em Paris em 11 de dezembro de 1948, terceira sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, ela define genocídio como matar membros de um grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental desses membros de um grupo, submeter intencionalmente esse grupo a alguma condição que vá fazer ele morrer, adotar medidas destinadas à proibição que esse grupo reproduza, enfim, consiga ter filhos, efetuar uma transferência forçada de determinados grupos para outros, tá? Isso aí seria mais ou menos de acordo com essa convenção da Assembleia das Nações Unidas, a definição de genocídio. Isso tudo não precisa acontecer necessariamente em contexto de guerra, tá? Então por isso que chama-se crime contra a humanidade, que crime contra a humanidade ele não acontece só em contexto de guerra, ele é uma violência praticada em momentos que não tem guerra, né? Enfim, não sei o que falar. Momentos de paz. Que Boa. também não é, porque não existe momentos de paz no mundo. Como não? Porque sempre tem conflitos. Tá, sempre tem conflito, mas a gente vive muito mais em paz hoje do que há 200 anos. Não, isso eu não tô questionando. Mas não dá pra dizer que a gente vive em paz. Tá bom, é verdade, tem razão. Daí o genocídio é uma dessas práticas desse crime contra a humanidade. Daí a gente tem o Hitler, né? Nem precisa falar dos inúmeros crimes que ele fez. E a gente tem um outro cara também que foi julgado pelo Tribunal Internacional chamado Slobodan Milosevic. Também foi acusado de genocídio. E o Stalin? Por que o Stalin não se encaixa aqui, meu Deus? E aí que esse conceito ele acaba virando uma grande discussão, muitas vezes muito mais política que necessariamente científica. Porque de acordo com a ONU ele não leva em conta essa ideia de matar por motivos políticos e sociais. E sim religioso, étnico, nacional ou racial, né? Então, tipo, que são as classificações que, por exemplo, teve no nazismo, teve com o Slobodan Milosevic, na Iugoslávia e tal. Então a ONU ainda não definiu esse tipo de crime como genocídio. Apesar de dentro da academia, de alguns textos apontam que uma
violência sistemática do Estado contra determinadas pessoas que são opositores, em tempos de guerra ou não, também poderiam ser classificados como genocídio. E daí dá pra entender claramente por que o nazismo é considerado um crime contra a humanidade, né? Em teoria, ele quer simplesmente eliminar o outro. É parte da base filosófica eliminar o outro que não seja branco. Então é dentro desse contexto aí de genocídio que vai ganhando força essa ideia de proibição do comunismo. Lembra da Ucrânia, por exemplo, que a gente falou em alguns vídeos? Ela foi um dos países que proibiu o comunismo. Sumiu lá uma extrema-direita na política, os caras fizeram um have control the match e o comunismo foi lá proibido. Eliminaram os partidos comunistas da Ucrânia, proibiram qualquer tipo de reunião para falar sobre isso, etc, etc, etc. Só que é justamente aqui que a discussão fica muito interessante da gente fazer. O que define se uma coisa é comunista ou não? Tipo, se tiver pessoas reunidas falando sobre comunismo, isso poderia ser classificado como crime, tu vai prender essas pessoas por estarem falando alguma coisa? Nazismo é claramente identificado, as pessoas têm ali um crime de ódio contra outro indivíduo que não seja branco, né? E como é que tu vai definir isso com o comunismo, por exemplo? Tô falando comunismo mais pra questão didática, tá? Porque eu deveria estar falando socialismo, mas enfim, a galera entendeu. E daí o Zinobre acerta no vídeo quando ele fala que as próprias práticas, que ele fala comunismo, mas as próprias práticas do socialismo autoritário dentro da nossa sociedade caracterizaria crime. Então você diz, vou assumir os meios de produção privado, que tem uma diferença, quando o Estado paga por isso, faz um processo de negociação, então não, quando eu vou botar os trabalhadores, vou assumir os meios de produção privado, vou estatizar tudo na base da mão grande e tal, etc, etc. Isso já dentro da nossa sociedade já é crime. Daí a gente entra numa outra discussão que é muito interessante, que é o seguinte, nessa onda de polaridade que anda o mundo, isso pode abrir alguns precedentes absurdos do tipo assim, ó, imagina que tem um grupo que gosta de serviço público, seja lá por qual motivo, a gente não tá discutindo se funciona, não, o cara gosta de serviços públicos, adora, acha, inclusive pode ser por um viés bem liberal, pô, pago imposto, eu quero um serviço público de boa qualidade, né? Quem garante, num lugar onde tu criminaliza o socialismo, isso aí não poderia ser visto como uma coisa de socialista e tu poderia prender essas pessoas? Tu vai definir comunismo por símbolo? Tua camisa do Che Guevara tá proibida, mas se o cara, tipo, não tiver a camisa do Che Guevara, o cara vai poder ser comunista? Como é que tu vai ver isso, né? Vai entrar dentro da cabeça das pessoas? E o principal disso aí tudo, uma das coisas que eu acho que as pessoas que respeitam a democracia deviam se preocupar é o seguinte, quem garante que essa onda de proibição do comunismo, se ela chegar pro Brasil, ela não vai acabar criminalizando tudo que é de esquerda? Então todo pensamento de esquerda, que não necessariamente é socialista, daí, esse cara vai ler aí, talvez se eu me lembrar, bota alguns links assim, é que esquerda não está necessariamente associada com socialismo, tá? Mas todo socialista é de esquerda. É a mesma coisa que a gente fala assim, ó, o conservador não está associado com o nazismo, mas todo nazista ele é conservador, né? Seriam mais ou menos esses dois polos, assim. Então, dentro dessa onda, quem garante que tu não vai acabar criminalizando o pensamento de esquerda? E isso sim é um perigo para a democracia que a gente vive. Porque dentro da democracia que a gente vive, e daí partindo de um autor bem liberal, inclusive, eu ando bem liberal ultimamente. Pessoal, é esse debate de ideias entre esquerda, direita, essa discussão do espaço público, do que se fazer com a cidade, com o país, né, com o Estado, todas essas discussões dentro desses limites legais e democráticos, é o que faz a gente avançar e criar principalmente essa perspectiva de cidadania. Que isso sim que deveria ser a grande preocupação, né? A gente não é cidadão. Então é isso, eu realmente não tenho uma opinião formada porque eu acho que todos... me lembra muito aquela ideia do escola sem partido. Hoje ele tem toda... A discussão que o escola sem partido levanta é interessante, tá? Onde vai os limites do professor, sala de aula, negócio de opinião e tal. Que é uma discussão bem interessante. Só que do jeito que ela tá sendo, também é clara essa ideia, assim, ó, não. É um tipo de professor específico que se persegue hoje, né? Que seria o professor de humanas. Quem garante que no futuro se muda o governo, tu não vai estar perseguindo outros tipos de pensamento, né? Então é isso que a gente tem que se preocupar. O cerceamento dos pensamentos é uma coisa bem grave, assim. Então era isso, espero que tenha gostado. Se tu gostou, te inscreve. Se tu gostou, compartilha com os amiguinhos e curte o canal. E se tu não gostou, te inscreve também, curte o canal e compartilha com os amiguinhos, tá? Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau! E daí, assim, ó, eu prevejo muitas críticas, né? Eu sempre prevejo muitas críticas no nosso canal. Então já vou deixar uma resposta pré-montada para as críticas, tá? Refutei